Então, como estamos gravando, né, Elisa? Boa tarde a todas e todos. Começamos agora a mesa 8 de tarde do Improfilo, com a apresentação do Marcos, denominada Vigilância de Dados e Educação para as Práticas Digitais. Vamos fazer assim, então. Marcos, você tem até 20 minutos para a apresentação e vamos procurar juntar umas 3 apresentações e aí fazer uma rodada de perguntas para não ficar aquela coisa de começa, para, né? Ficar um pouco mais dinâmico. Marcos, a palavra é sua, se quiser projetar, se quiser colocar alguma coisa. Eu aviso para você de tempo, se você estiver projetando alguma coisa, eu levanto a mão e faço um barulhinho para você entender que aqui, ó. Perfeito. Tá? Para você não perder o tempo, tá? Quando chegar em 5 minutos, eu aviso, tá? Tá. Eu vou começar com o compartilhamento da tela. Tudo certo? Dá para ver, Tudo bem. Enquanto neste momento, eu estou somente na tela aqui, então qualquer coisa podem levantar a mão, aí eu retorno, tudo bem? Perfeito. Então, boa tarde a todas e todos, espero que estejam bem. Eu sou o Marcos, mestrando do Profilo pela Universidade Federal do ABC. Gostaria de compartilhar aqui no dia de hoje, né, parte da minha pesquisa desenvolvida no contexto do mestrado profissional em filosofia. Pesquisa essa vinculada à linha Filosofia, Tecnologias, Mídias e Ensino, e sob orientação da professora Valéria Wilk, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Então, a proposta aqui é que possamos compreender, em linhas gerais, né, o primeiro capítulo da dissertação em desenvolvimento, intitulada Filosofia e Vigilância Digital, né, apontamentos para uma formação cidadã no ciberespaço, cujo objetivo é elucidar algumas práticas de vigilância nos meios digitais e apontar para os possíveis desafios engendrados por essas mesmas práticas. Então, além de situar, teoricamente, o conceito da vigilância, a ideia aqui é que possamos refletir sobre alguns desafios impostos pelas tecnologias digitais, apontando também para questões que invocam a necessidade de uma formação crítica nesses mesmos espaços, né? Então, o nosso percurso aqui pretende demarcar os aspectos da vigilância digital, descrever a vigilância contemporânea também como um ativo preditivo e reafirmar a necessidade de uma educação para o mundo digital. Então, eu gostaria de iniciar a nossa discussão trazendo que comumente, né, ao abordarmos questões sobre a vigilância ou sobre as práticas de vigilância, me parece que o nosso imaginário ainda está bastante preso àquele modelo panótipo, né, do Jeremy Bentham. Então, bastante breve aqui, trata-se de uma construção arquitetônica, né, elaborada pelo Bentham lá no final do século XVIII, né, que foi idealizada inicialmente num contexto, né, de que seu irmão, engenheiro naval, né, Samuel Bentham, era um dos responsáveis pela administração de manufaturas e construção de barcos de transporte de matéria-prima para o russo Potemkin, e naquele momento eles enfrentavam um problema com falta de mão de obra qualificada. Então, Samuel Bentham, né, ele projetou uma série de treinamentos para grandes quantidades de camponeses sob a denominação de casa de inspeção, que diz respeito a uma espécie de observação central que tinha como objetivo a supervisão desses trabalhadores. E o que o Bentham fez, né? Houve, então, uma apropriação, né, desse projeto, e o panótipo trata-se de uma construção, né, a partir de um edifício fechado em formato circular, como vocês podem notar aqui nessa terceira imagem, né, com variadas repartições em suas extremidades, e entre as extremidades e o centro do edifício, há uma área intermediária, como vocês podem notar
aqui, né? E ao centro, né, da circunferência encontra-se uma espécie de torre de comando, né, de modo que quem ocupa essa torre, ela pode inspecionar todos os ângulos que compõem o edifício. Então percebam que as repartições, elas possuem um recuo suficiente, no projeto elas deviam ser gradeadas, né, a fim de evitar qualquer tipo de contato, também recuadas o suficiente para evitar qualquer tipo de comunicação, e as suas iluminações vindas, né, de janelas voltadas ao exterior. Então, de modo geral, a finalidade era de que os inspecionados aqui estivessem sob constante observação, como a gente pode notar nessa figura do meio, principalmente, e o elemento fulcral, né, da arquitetura panótica, ela consiste justamente na posição central da torre, que garantiria essa observação privilegiada a todas as extremidades do edifício, né? Mas por que eu estou fazendo essa associação do panótipo às práticas de vigilância? Porque eu trouxe que o nosso imaginário ainda está bastante preso a esse modelo, né? É justamente para chamar a atenção esse estranhamento da vigilância fora de locais específicos, que por pessoas específicas e a partir de determinados contextos, né? Porque quando nós falamos em vigilância, não é incomum pensarmos a vigilância associada a presídios, a locais específicos de reclusão que demandam monitoramento constante e exercido principalmente por pessoas específicas e preparadas, né, para isso e em determinados contextos, né? Então, o que eu tento aqui é um exercício de mostrar que a vigilância, ao contrário do que se imagina, hoje ela escapa das mãos, principalmente de setores da administração do Estado, né? Por exemplo, de contextos específicos, ela escapa da mão de locais e pessoas preparadas para essa prática, porque ela passa, com o advento das tecnologias digitais, está cada vez mais presente no cotidiano de todos nós. Então, talvez uma das respostas possíveis, né, para essa associação da vigilância a determinados contextos, né, seria justamente o desconhecimento das práticas ocorridas nos meios digitais, sobretudo das nossas mais simples rotinas, através dos nossos, né, smartphones, smartwatches, notebooks, tablets, né, porque há um fato incontestável hoje, né, nós nunca fomos tão vigiados como somos neste momento. Então, eu diria para vocês que a vigilância enquanto prática social contemporânea, ela caminha indissociavelmente sobre as trilhas das novas tecnologias, e em razão dessas tecnologias estarem cada vez mais presentes no nosso cotidiano, nós permanecemos engajados, conscientemente ou não, a essas práticas. Então, é um fato que essas dinâmicas se tornaram parte do cotidiano da nossa vida, e por isso a compreensão desse fenômeno como um aspecto cultural do nosso próprio tempo, como vai nos trazer o filósofo e sociólogo canadense David Lyon. Então, nós adotamos, né, a rede conceitual do David Lyon, que compreende a vigilância como um conjunto, né, de coleta de informações para determinados fins, e também delimitamos, né, a nossa pesquisa a vigilância digital, né, a partir da concepção da pesquisadora Fernanda Bruno, que descreve esse movimento como uma espécie de um monitoramento sistêmico, né, automatizado, e a distância de informações de indivíduos no ciberespaço, né, com uma finalidade justamente de conhecimento e intervenção nas suas condutas ou nas suas escolhas, né? Lembrando que aqui o ciberespaço é um conceito definido pelo filósofo Pierre Levy, basicamente para empregar, para designar a comunicação por meio da interconexão mundial de aparelhos, de computadores digitais, tá? Então, por que falarmos num estágio cultural da vigilância, né? A vigilância, ela pode ser descrita, né, o estágio cultural dela, analisada e compreendida através de um conjunto de hábitos, de costumes e de interpretação do mundo proporcionado pelos contextos tecnológicos, né? São formas essenciais de ver e estar nos meios digitais e que também está inseparada, né? A cultura da vigilância ela é inseparável desse fluxo contínuo de dados, né? E por se tratar de um aspecto cultural do nosso próprio tempo,
essas práticas de vigilância, compreendidas, né, como esse conjunto de envolvimentos e ações em relação à vigilância, elas despertaram um potencial jamais visto, né, de vigilância no mundo, né, digamos assim, na nossa história. Então, nós estamos referindo a uma série de comportamentos que ampliaram, né, o cotidiano da vigilância, e esse fenômeno vai se desenvolvendo por meio de uma espécie de cooperação que é expressada através de interatividades básicas do nosso cotidiano, como, por exemplo, no nosso ato de fornecer voluntariamente informações da nossa própria vida em redes sociais. Então, há uma constatação aqui que a vigilância contemporânea, ela passa a estar atrelada às novas tecnologias, que o controle dessas práticas não estão mais centralizadas somente em aparelhos do Estado ou em determinados setores específicos. Esse estágio cultural, ele é atingido na medida em que todos nós, né, somos vigiados e nos tornamos também vigilantes, né, esse é um fator fundamental, e também que o nosso comportamento agora, que é chave para compreendermos, também passa a ser convertido em dados, né, que esses dados são coletados, registrados e classificados no mundo digital. E quem se serve desses dados, né? Há um artigo importante da jornalista Amanda Ross, em que ela mostra, por meio da Lei Geral de Proteção de Dados, que desde 2008, por exemplo, no Brasil, a maior rede farmacêutica, ela armazena e negocia todos os dados dos seus clientes. Então, essa prática ocorre basicamente no momento em que nos dirigimos, né, até uma farmácia, né, até um estabelecimento, em que no ato da compra da intenção da compra de um medicamento é informado que se passarmos o número do nosso CPF, nós teríamos algum tipo de desconto, né? Então, além do condicionamento, né, por meio da identificação ser legal no país, né, o condicionamento desse desconto, isso demonstra a estratégia da prática de preços, que acaba nos forçando a informar o nosso CPF para adquirir o medicamento a um preço mais atrativo. Então, por exemplo, tá, um anti-inflamatório comum é vendido a R$32, né, e a partir dessa identificação, esse valor passa a ser reduzido a R$8. Então, é praticamente impossível que comprassem a identificação desse CPF, né? E num outro artigo, desdobrando esse mesmo assunto, ela vai conversar com o diretor executivo da farmacêutica que não vê problema algum em revelar que os dados dos seus clientes estão sendo direcionados tanto no próprio site dessa rede, como no Google, na Meta, no YouTube, no TikTok. Então, esse diretor explica, por exemplo, que uma cliente ou um cliente que adquiriu um produto, ele informou o CPF, que está adquirindo ácido fólico, cremes para estrias, chupetas, mamadeiras, lenços umedecidos, as correlações estatísticas vão passar a indicar que certamente essa cliente está esperando um neném, está grávida, e a publicidade, ela possui a capacidade de ofertar tanto produtos para recém-nascidos, dentro do próprio site da farmacêutica, quanto, né, no Google, na Meta, né, no Facebook, no YouTube, os anúncios, né, de veículos, ou de uma geladeira, ou de um aparelho, num sentido de que a família está crescendo e precisa adquirir. Então, para que isso ocorra, basta o simples ato da gente informar, né, no ato da compra, em lojas físicas, ou aceitar a publicidade, né, a política de privacidade da empresa em lojas, em compras online. E qual é a maior problemática disso, né? Tem um ex-estrategista do Google, que tem um importante livro sobre economia da atenção, chamado James Williams, que ele vai nos trazer que uma tecnologia não tem como ser neutra, assim como um governo não tem como ser neutro. E justamente na gratuidade dos serviços ofertados por grandes plataformas digitais, é que ele passa a ocultar a disputa por subjetividades dos usuários, né, que nós somos os responsáveis pela manutenção e pela produção dos dados, né, imprescindíveis para a própria sobrevivência dessas plataformas. E uma vez condicionadas para a publicidade digital, essas empresas se tornam cada vez mais interessadas, né, no comportamento online dos seus clientes. Então,
a publicidade digital passa a ser um modelo de negócios dominante hoje, né, dessas grandes empresas de tecnologias, num sentido de monetização de informações na internet. Então, percebam que a vigilância, ela nunca foi tão sofisticada e tão precisa como nos dias atuais, porque algoritmos hoje já podem, por meio de determinados perfis, né, compor a partir de páginas que frequentamos, de pesquisas que realizamos, de locais mapeados por GPS que frequentamos, de nossos e-mails trocados, ela já pode compor os algoritmos determinados perfis, né? Então, essa análise preditiva, ela vai visar recomendações futuras a partir de padrões de interesses estabelecidos. E a vigilância vai se tornando também um meio lucrativo, né? Desse modo, tudo vai virando um ativo rentável na nossa vida, os nossos relacionamentos, a nossa vida familiar, nossas férias, nosso sono, inclusive, que é desenvolvido pelo Jonathan Crary, que vai dizer que nós somos também, neste momento, convidados, né, a rastrear o sono, a fim de aproveitar o máximo de tempo possível. Então, percebam que com o avanço da tecnologia, né, os níveis de expertise passaram a atingir patamares surpreendentes que não ocorreriam em nenhuma outra forma de vigilância. A plataforma de publicidade do Google, por exemplo, ela é capaz de rastrear hoje um usuário que visita a loja física de uma marca depois de ter visto um anúncio online, por exemplo, por meio do nosso GPS. Então, percebam que está em jogo aqui uma disputa por subjetividades, e esse início dessa disputa por subjetividades é bastante delicada e perigosa, porque nós estamos falando de uma dinâmica de observação informacional que inclui coleta, registro e classificação dos nossos dados, dos nossos comportamentos nas redes, que podem revelar muito mais do que percursos, né? Porque os algoritmos, novamente, eles podem prever nossos objetivos, nossos anseios, nossas fragilidades, o que dificilmente se constataria através de qualquer outro tipo de vigilância, porque hoje nós atingimos um estágio silencioso, preciso e que conta com a nossa cooperação. Então, a pesquisadora Fernanda Bruno, ela vai problematizar os possíveis efeitos, né, sobre as identidades e subjetividades no contexto digital, afirmando também que o monitoramento de ações e comunicações no ciberespaço, ele passa a ser convertido em informações que compõem bancos de dados, né, e perfis computacionais que buscam antecipar não só nossas preferências, mas também nossas tendências, nossas escolhas, nossos traços psíquicos, comportamentais, né, ou de individuais ou de grupos também. Então, a disputa por subjetividades por meio dessas empresas nos meios digitais é muito mais, é uma atividade bem menos isolada do que se imagina, né? Percebam que nós estamos literalmente gastando, as empresas, né, de tecnologias estão literalmente gastando bilhões de dólares, né, num sentido de fazermos, olharmos para uma coisa ao invés de outra, comprarmos uma coisa ao invés de outra, nos preocuparmos com uma coisa ao invés de outra, adotarmos determinadas posturas ao invés de outra, né? Então, o ativo aqui, a subjetividade se tornou um ativo crucial no mundo digital. E se nós estamos falando, né, de empresas com alcance mundial, controladas principalmente por norte-americanos, estão em disputa por subjetividades, com objetivos de prever preferências, tendências, escolhas, traços comportamentais, etc., nós temos que nos atentar que essas mesmas empresas de tecnologias não são neutras. Elas possuem donos, interesses bastante específicos e muitas delas vínculos estreitos e pacto de submissão a grupos antidemocráticos, como nós estamos vendo hoje as Big Techs ajoelhadas do Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Então, aqui surge, né, uma grande necessidade de lidarmos com essa questão, né, que é pouco discutida e conhecida fora das bolhas de especialistas, né, e me parece que a educação é um importante caminho para enfrentarmos as dinâmicas do mundo digital, e, sobretudo, o ensino de filosofia, pela sua abrangência política, eu penso que ele pode nos auxiliar na construção de formas de cidadania nesses mesmos espaços digitais. Então, já fechando a minha fala, essa primeira parte da dissertação, ela pretende, além de diagnosticar o estágio cultural
demonstrar que, diante do processo de coleta de dados no mundo digital, nós estamos expostos a consequências de variadas ordens, então, de que seria necessário uma educação para esses meios, né, para que possamos compreender as dinâmicas dessas grandes empresas de tecnologia, que, sobretudo, né, de fundamental importância que possamos nos enxergar como cidadãos também nos meios digitais, que é um espaço de direitos e deveres, que nem tudo pode, né, apesar de alguns não compreender dessa maneira, que nós estamos navegando em mares, né, dominados por empresas, e esses espaços são permeados por interesses políticos, econômicos, sociais, e que, por isso, né, a nossa compreensão do ensino de filosofia, por meio da sua dimensão política, pode ser aquele que contribui, né, para a formação dessa cidadania de crítica digital, né? Por isso a escola como um espaço formativo para o desenvolvimento da cidadania nos espaços digitais e a educação como importante ferramenta de compreensão das dinâmicas digitais no mundo contemporâneo. Seria basicamente essa a minha fala. Muito obrigado, Marcos. Uma fala muito boa. Já pintaram muitas questões aqui, mas como a gente tinha combinado de fazer bloco de 3, Erasmo, você está nos ouvindo agora? Estou ouvindo. Deu uma Ótimo. queda aqui na internet, mas estou online de novo. A gente começou porque você caiu na hora, você era o primeiro, mas aí a gente passou o Marcos, que era o segundo, para primeiro. Mas agora é com você e, né, você faz a sua fala agora. Deixa eu puxar aqui o arquivo, vamos lá. Você vai projetar o arquivo. Quando chegar faltando 5 minutos, eu vou levantar a mão e você vai ouvir o barulhinho, tá? Tá, beleza. Assim, ó. Tá? Tranquilo. Obrigado. Todo seu espaço, tá? Tá, deixa eu achar aqui. Cadê? Aqui. Então, aqui. Vocês estão vendo aí já? Dá para ver, sim. Sim. Então, tá. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. O que está escrito aqui? Tá. Então, boa tarde a todos, né? Meu nome é Erasmo Bona Carnetti e eu sou aqui da região norte, aqui do estado de Roraima, aqui da Universidade Estadual de Roraima. Então, também sou mestrando, né, do Prof. Filo aqui, do polo aqui de Boa Vista, aqui de Roraima. Eu comecei esse ano, né, sou aluno desse ano, estou do mestrado, e aí tem um caminho aí pela frente de discussão com meus colegas aqui, com o pessoal aqui do polo, né? Mas a questão do título, então, né, o tema da minha pesquisa, deixa eu só arrumar um negócio aqui, que está um pouco embaçado aqui. O tema da minha pesquisa, então, é a alienação dos jovens, né, nas redes sociais, de volta ao mito da caverna de Platão. No eixo, né, de tecnologias, de mídias e ensino, né, nessa questão, eu, né, me despertei nesse sentido de fazer essa pesquisa, de fazer um aprofundamento no mestrado nesse sentido, por conta disso, né, porque a gente vê que hoje os jovens, né, na atualidade, né, nesse mundo moderno, nesse mundo contemporâneo, eles estão muito alienados, assim, uma grande parte deles, né, que estão meio que na massa, né, estão sendo manipulados aí pelas mídias sociais, pelas redes sociais, e tantos outros mecanismos, né, que esses meios sociais nos colocam, e nos, às vezes, deixam, assim, nessa certa alienação, né, sem contar outros conflitos que dá em famílias e própria, né, na juventude em si, nos colégios, no chão de sala de aula, né, por conta dessas redes sociais, né. Então, seria esse o tema do meu foco, né, da pesquisa, e aí eu vou passar agora para o primeiro slide aqui.
Cadê? Vocês estão vendo aí, né? A problematização, né? Sim. Tá. Sim. Então, aqui eu só coloquei uma imagem aqui, né, ilustrando um pouco a questão do mito da caverna de Platão, e como problematização, né, desse tema, dessa pesquisa, eu coloco, né, o questionamento mais agudo, né, que se faz nesse presente trabalho, né, que é o vício nas redes sociais pelos jovens e o seu impacto, né, negativo na sua formação educacional. Porque, queira ou não queira, eles estão toda hora, né, bombardeados, né, por essas redes sociais, né, essas mídias sociais, redes sociais, e isso sofre um impacto, né, na sua né, própria educação e em sala de aula. Quando eu pensei mais nesse assunto, ano passado ainda, né, no pré-projeto e tal, eu até pensava muito a questão do celular, né, de que atrapalhava muito em sala de aula e tal, mas depois até que veio a lei, né, do MEC, e até que deu uma amenizada nesse sentido, né, porque era até em sala de aula mesmo, né, no presente momento ali da aula em si, todos os dias, que o celular em si, ele atrapalhava muito, né, a própria rede social em si, né, do celular, atrapalhava muito essa questão do ensino-aprendizagem, né, e isso foi o que me chamou muita atenção na época para fazer o pré-projeto e tal, e tudo nesse sentido da minha pesquisa, né. Então, é a questão dessa alienação, a alienação dos jovens nas redes sociais e como isso impacta, né, na sua vida, na escola, na educação e em outros campos também, não só na própria educação. Né. Seguindo, então, com a justificativa, nós vivemos em uma sociedade cada vez mais dependente, né, da tecnologia. Isso não tem como a gente negar, né, está a nossos olhos, está a todo lugar, a tecnologia ela faz parte da gente, né, nessa modernidade, nesse século XXI, e aí ela é parte da gente, né, a gente não pode quase se pensar, né, se viver sem a tecnologia hoje, né, porque é parte do dia a dia nosso, né, seja em sala de aula, seja na família, seja no trabalho, em si, qualquer lugar, né. O acesso à informação, só que é aí que está, né, o acesso à informação, ao invés de promover uma consciência crítica e engajada, muitas vezes ele resulta em um comportamento passivo e conformado. A questão da passividade, né, que muitas vezes como vocês também já ouviram falar, a questão do algoritmo, né, que tu vê uma coisa assim nas redes sociais e tal, aí vai aparecer só aquilo a todo instante, vindo aquelas mesmas, aquele mesmo linha de assunto e tal, de informação, né. Então, esse acesso à informação, ao invés de promover a consciência crítica engajada, muitas vezes resulta em um comportamento passivo e conformado. As redes sociais e a constante mediação tecnológica impõem barreiras à compreensão plena da realidade, criando uma espécie de caverna digital, aqui entre aspas, né, caverna digital, na qual os indivíduos se isolam e se distanciam das verdades mais profundas. Compreender essa analogia a partir do mito da caverna de Platão, pode oferecer importantes insights sobre os desafios da nossa era, especialmente no que se refere à educação política e cidadania. Então, assim, fazendo essa analogia, né, nós estamos numa certa caverna digital, né? Uma grande maioria, né, da juventude e tal, porque às vezes acha que é uma coisa que é verdade, que está vendo ali na tela, né, do computador, do celular e tal, acha que aquilo é verdade, e muitas vezes é só uma sombra, né? Tipo assim, é um isolamento, um distanciamento da realidade que é o verdadeiro, no caso, né? Seguindo, então, o próximo slide, a questão do objetivo, né, do meu trabalho, né, nessa pesquisa. Ele tem o objetivo de analisar o mito da caverna de Platão, exposto na obra, né, A República, que descreve a condição humana de alienação frente ao conhecimento e a realidade que muitos estudantes jovens do ensino médio se deparam nos dias atuais em sala de aula. Nossos estudantes, né, principalmente o ensino médio, que é a questão do foco da pesquisa, a gente pode ver que hoje em dia as crianças já mesmo, né, pré-adolescentes já têm celular, às vezes 10 anos, 11, 12, então o ensino médio quase que 100% dos jovens estão com celular no dia a dia, no seu dia a dia. Então, isso leva a essa condição de alienação, né?
por mais que eles às vezes pensam, né, que são críticos, que não é tudo verdade e tal, mas queira ou não queira, indiretamente eles são levados, né, a esse foco, né, de alienação, de exposição, né, aquilo que a mídia, as grandes mídias querem colocar para eles, de consumismo e tantas outras coisas que a gente poderia citar aqui, né. Então, a metodologia que vai ser usada, né, vai ser investigar como a metáfora platônica se relaciona com a alienação tecnológica da sociedade atual, frente ao consumo passivo de informações, a manipulação de conteúdos e a criação de realidades irreais nas redes sociais. Então, fazer esse link, né, de puxar lá do Platão, né, a questão dessa alienação, né, e aí ilustrar e discutir frente à sociedade atual, né, que vivemos, e esse problema que está à nossa frente, né, está na sala de aula, e seja, né, na própria sala de aula, na faculdade, em vários ambientes escolares, mas principalmente aqui o foco na questão da sala de aula do ensino médio, que é o foco, né, no caso da minha realidade, né, que eu estou fazendo a pesquisa. A metodologia ainda vai ter revisão bibliográfica, estudo das obras clássicas de Platão, focando no mito da caverna e a leitura de autores contemporâneos que discutem a alienação tecnológica e a sociedade da informação. Aqui eu cito 2, né, exemplos de autores, né, contemporâneos, que é o Pierre Bourdieu, com o livro O Poder Simbólico, e também o Zygmunt Bauman, que é o livro Modernidade Líquida. Também estudo comparativo, análise comparativa entre a alegoria da caverna e as novas formas de aprisionamento no ambiente digital. Também será feito um levantamento das características do cenário tecnológico que reforçam, né, essa alienação, como algoritmos de recomendação, bolhas informacionais e também, não dá para deixar de citar com certeza, né, nessa nossa atualidade, as fake news. Por último, também entrevistas e questionários, né, realização de entrevistas e aplicação de questionários com os jovens, né, os estudantes usuários de redes sociais, para entender a percepção sobre a influência da tecnologia em sua missão de mundo e o seu comportamento, né? Porque queira ou não queira, né, essa exposição, muitas vezes em excesso de redes sociais, influencia, né, nessa sua vivência do mundo, né, no seu comportamento, né, na sua relação com outras pessoas na sala de aula ou fora mesmo da sala de aula, né? Ela tem uma influência e muito forte, né? O produto educacional, né, que a gente espera com essa pesquisa, com esse trabalho, o produto educacional que será produzido vai ser uma sequência didática, né, então, que, né, são pensadas em 4 aulas. A primeira aula de sensibilização e exposição do tema, né, do problema. Segunda aula, dilema das redes sociais. Uma terceira aula, aprofundamento, né, com fontes bibliográficas. E, por último, uma última aula, né, entrevista com os alunos e com os jovens. Já quase finalizando, aqui as nossas considerações finais, aqui a questão do trabalho da pesquisa. Então, né, essa reflexão, né, e através dessa reflexão do mito da caverna, a gente pretende ajudar os estudantes, né, do ensino médio, né, a serem mais críticos em suas ações e a valorar o que é realmente verdadeiro nas suas relações, tanto escolar como extraescolar também. Também se alertarem para a sua saúde e o quão pode afetá-la o exagero e descontrole nas redes sociais. A gente sabe, a gente vê no dia a dia, né, nas notícias e no nosso meio, né, na nossa cidade, seja qual o estado que a gente mora, seguido acontece casos, né, de jovens, de crianças e tal, adolescentes que, por redes sociais ou por nesses jogos online, redes sociais, alguma coisa assim, que acontece muita coisa de ruim, né, para os adolescentes e para os jovens. Muitas vezes até chega num extremo, né, de consumismo, de outras tantas coisas, que chega até no extremo de acontecer até óbitos, né. Então, por conta desse exagerado uso, né,
de uma forma errada, né, e sem ser crítico das redes sociais. Até ultimamente, só para citar essa questão de tão grave que é, às vezes, alguns casos, agora nos últimos dias aí, né, o youtuber, aquele Felca, né, que denunciou isso, né, e aí saiu para todo o Brasil, né, essa notícia e tal, e a questão desse comércio, né, esse comércio mesmo que querem fazer, né, ganhar mais dinheiro, e sempre levando em conta quase sempre o comércio, né, e nunca levando em conta o que está sendo postado, o que está sendo mostrado e tudo. Então, assim, a questão do sem mínimo de controle mesmo, né? Então, por conta disso que, né, está tendo toda essa problemática, a discussão de ter um controle maior sobre isso, né? Principalmente, né, dos menores de idade nesse acesso a essas redes sociais que pode prejudicar muito, né, sua vida como um todo, né, psicológica, psíquico, né, social, família, com amigos e pela sua vida, né. Era mais ou menos isso a minha fala. Aí eu encerro por aqui a minha fala. Muito obrigado, Erasmo, pela apresentação, bastante sucinta, bastante direta e bem estruturada. Agora, pela ordem, seria o Rodrigo Michel de Oliveira Martins. Ele está na sala? Não, o Rodrigo não chegou ainda. Aí, eu não sei se vocês preferem fazer as perguntas agora, ou vocês querem fazer mais 2 apresentações e juntar todas as perguntas no final? Porque agora a gente está com 4. Olha, eu sugeriria, e eu proponho aos colegas, que então a gente fizesse uma rodada de perguntas agora, vamos dizer aí de 20 minutos também, e aí depois é o Diego e o Jardas que apresentam. Isso é a minha proposição. O que os demais, Marcos, Erasmo, Diego e Jardas, quer dizer, vocês preferem todo mundo? Eu só estou mediando. Por mim, pode ser. Não sei o que os colegas acham, né? Diego, Jardas, Marcos, vocês preferem, então, fazemos todo mundo ou fazemos agora um bloco de perguntas e depois vamos para mais 2 apresentações? Pode ser que a fala dos colegas tenham conexões com os assuntos que nós estamos trazendo. Então, talvez seria preferível uma rodada final de questões, mas também deixo a critério que for melhor aí para o grupo. Diego, Jardas, para vocês tudo bem e reto? Jardas concorda? Eu achei legal a fala do Marcos também. Eu acho que dessa forma fica bem legal, porque como a gente está tratando de um assunto assim também mais voltado para essa questão de mídias, tecnologias, eu acredito que dá para fazer uma conexão bem legal de tudo. Perfeito. Então, estamos decididos assim. Deixa eu só ver, então, Diego. Jardas, é você. Ensino de filosofia a partir da colaboração Wiki. Pessoal, vocês me escutam bem? Está um pouco abafado. Espera, ele saiu, acho que ele vai entrar de novo. Tem uma das telas, ele está com 2. Pronto. Retornou. E agora? Melhorou? Melhorou. Está mais claro. Não está alto, mas está claro. Então, Jardas, é tudo com você agora. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar nesse momento com vocês, né? Nesse momento de compartilhamento de pesquisas que estão sendo feitas, que foram realizadas já. No caso, o meu projeto, né, é uma pesquisa que já foi concluída. Eu sou
professor aqui no estado do Rio Grande do Norte, cidade de Iaçu, certo? O mestrado eu fiz na UERN, que é a Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, e o projeto de pesquisa que a gente trabalhou na escola foi o ensino de filosofia a partir da colaboração MIC. Então, esse é o ponto principal que a gente procurou trabalhar na pesquisa, no mestrado. E como a gente tem a finalidade de fazer um relato sobre o trabalho de pesquisa, né? Porque é uma pesquisa, uma dissertação, então tem muita informação e como o tempo é pouco, não dá para a gente desenvolver tudo, né? Então, a gente preferiu estar abordando essa questão de fazer um relato sobre o trabalho de pesquisa. E aí, como é que vai ser, né, esse percurso de relato? Primeiro, nós vamos abordar a questão do ambiente de pesquisa, né, onde a pesquisa ela foi pensada, onde ela foi desenvolvida. Também está abordando com vocês a questão do problema da pesquisa, o que levou a gente a estar pensando naquele momento, né, a ação pedagógica no ensino de filosofia, a proposta, né, para resolver esse problema que foi identificado na época, e as ações da pesquisa. Então, a gente vai trabalhar, certo, esse percurso. Ambiente de pesquisa, o problema, a proposta e as ações que foram desenvolvidas. Jardas, desculpa interromper. Você está apresentando o cronograma da sessão de hoje. Era isso que você queria apresentar mesmo? Não está aparecendo, não? Não. Será que você... Acho que voltando ali na parte de compartilhamento, dá para você compartilhar a sua tela inteira? Aí você escolhe ali a parte que mostrar. Deu certo? Isso, agora sim. Uhum. Sim. Então, né, continuando, a gente vai fazer um percurso, né? O ambiente de pesquisa, o problema da pesquisa, a proposta e as ações. A escola, pessoal, que eu trabalho, é uma escola pública estadual, localizada na cidade de Iaçu, no estado do Rio Grande do Norte. Atende a estudantes da zona urbana e rural. A escola de ensino médio, ela é desenvolvida, pessoal, nas modalidades de ensino médio em tempo integral e ensino médio integrado à educação profissional. Então, a gente tem tanto o ensino médio com o seu curso acadêmico, formação geral, como também os estudantes têm acesso a um curso técnico, né? Então, eles fazem o ensino médio e também conseguem ter uma formação de nível técnico. Então, essa escola é uma escola muito tradicional aqui na região, ela já tem 74 anos de idade, uma escola antiga e muito respeitada aqui na região, né? Inclusive, antes de se ampliar o acesso à educação aqui na região, as cidades aqui, porque a sua é tipo uma cidade polo, então, ao redor dela tem 11 cidades que as pessoas iam fazer antigamente aqui há 30, 40 anos atrás, um ensino de segundo grau na época, né? Então, é uma escola muito referência aqui na região. Então, estou mostrando para vocês, né, a foto da frente da escola. Vou mostrar aqui mais umas 4 fotos, né? Aqui no nosso auditório, em reunião com os estudantes, momento também de leitura, a entrada da escola, e também aqui o espaço, né,
do espaço físico que nós temos. A escola grande é considerada, em termos de tamanho, né, a segunda maior do estado, uma escola muito grande. Antigamente, nós tínhamos mais ou menos uns 3, 4 mil alunos, isso há 30 anos atrás, mas como as coisas foram mudando, né, a escola juntava muitas modalidades, ensino fundamental, ensino médio, EJA, mas hoje em dia ensino médio integral e também integrado à educação profissional. Então, foi nesse ambiente, nessa escola, que a gente trabalhou, pensou a ação pedagógica. O problema de pesquisa, né? O que foi que levou a gente a estar pensando uma ação pedagógica no ensino de filosofia? Foi identificado um dado problema de aprendizado em sala de aula, em que foi observada a dificuldade por parte de estudantes em compreender temas e conceitos filosóficos. A metodologia de ensino utilizada no procedimento didático foi de aula expositiva transmissiva, em que o docente explica, os estudantes observam, escutam e escrevem. Então, um procedimento, pessoal, que ele é tradicional, né, dá resultado também, certo? Porque é a partir da tradição que a gente pode perceber, pode pensar e propor novas ações que venham a colaborar no processo de ensino e aprendizagem. Então, a partir dessa questão, dessa aula transmitiva, explicativa, que a gente, né, vamos tentar, já que os estudantes parte dos estudantes estão tendo dificuldade, né, em compreender conceitos filosóficos, vamos pensar uma nova ação. E aí, qual é, né, a proposta de pesquisa, gente? Então, o que foi que a gente pensou, né, em executar, em fazer junto aos estudantes? A gente procurou o quê? Pensar e executar o processo de ensino e aprendizagem da disciplina de filosofia, levando em consideração as ferramentas metodológicas e tecnológicas disponíveis na atualidade, como metodologias ativas, interação, estudante-estudante, estudante-conteúdo, estudante-tecnologia, a colaboração mix, né? Trabalhar junto, produzir junto, pensar junto para poder compreender conceitos filosóficos e também estar trabalhando com eles o uso das tecnologias digitais de informação e comunicação no processo de ensino e aprendizagem. Então, observando, né, dificuldades por parte dos estudantes, né, porque a gente estava trabalhando a metafísica em Aristóteles, e aí parte compreendia e parte não compreendia, né? Até porque também exige um pouco mais de atenção, de leitura, né? E aí eu explicando os conceitos, mesmo aplicando atividade de ordem objetiva e subjetiva, estava tendo essa problemática de compreender os conceitos. E aí, como fazer, né, para estar ajudando os estudantes a estar aprendendo a metafísica de Aristóteles, alguns conceitos, né, de uma forma diferente? Então, a gente pensou isso. Por que não, né? Utilizar as tecnologias digitais, metodologias ativas, para ver se a gente ajuda e todo mundo ganha com isso. A gente ensina, eles aprendem e todo mundo ganha com isso, né? Então, foi essa a proposta que a gente pensou, né, tá utilizando uma nova ação de forma diferente para poder estarem aprendendo o conteúdo. E aí, quais foram as ações da pesquisa, né? A gente fez a divulgação do projeto de pesquisa junto à comunidade escolar, reunião com estudantes, pais e responsáveis legais, né, para poder estar explicando o projeto, o recolhimento de documentos de anuência e consentimento para participar da pesquisa, a aplicação de entrevista sendo estruturada pelos estudantes, né, antes da ação com as tecnologias, explicação junto aos estudantes sobre a plataforma Moodle, que foi a ferramenta digital que nós usamos para aplicar a ação didática, e também a gente fez a ação didática, né, a aplicação dos usos das tecnologias e da colaboração WIC no ensino de filosofia. Ao final,
aplicamos um questionário para saber como é que foi a experiência que eles viveram, né, em estar aprendendo filosofia usando as tecnologias digitais, e também a produção, né, da dissertação, com a redação do diário do campo durante a pesquisa. Continua. O nosso autor base, né, que nós usamos como referência para estar pensando a ação, entender a sociedade, como as coisas estão funcionando, pessoal, o nosso autor base foi o filósofo Pierre Levy, né? A sua obra filosófica retrata o momento corrente e sua relação com as novas tecnologias, tal como suas implicações na sociedade, na vida humana e na produção do conhecimento. Então, o Levy entende que faz parte do nosso mundo atualmente nós estarmos vivenciando, usando as tecnologias. E isso, né, acaba tendo um impacto também na nossa forma de ser, de pensar, de viver, e também como a gente conhece. Então, ele tem essa percepção. Para o pensador, pelo uso e aplicação das tecnologias digitais, as pessoas interagem, têm acesso à informação e ao conhecimento, trocam mensagens e informações em grupos, participam de cursos e conferências eletrônicas, constroem mundos e ferramentas virtuais. Né? Então, ele dá ênfase a isso, que estamos nessa época, nesse momento histórico, né? Que há uma relação muito forte, um elo muito forte entre nós, seres humanos, com as tecnologias que nós criamos, né? São as tecnologias digitais. E, para o Levy, ele fala que nós, enquanto seres humanos, enquanto humanidade ocidental, a gente passou, pessoal, por 3 estágios de espírito na aprendizagem. Como é que a gente aprende? Né? Então, ele considera que a primeira forma que a gente, quando começou a conviver junto, começou a criar tecnologias, conceitos, ele fala que a primeira ferramenta tecnológica de aprendizado foi a oralidade. Então, pela fala, pela oração, a gente o quê? A gente fala, escuta, tem acesso à informação, tem acesso a conhecimento. Então, em nosso primeiro estágio de desenvolvimento, em relação à aprendizagem e ao nosso espírito, a oralidade é a nossa primeira tecnologia intelectual, que é um conceito também que ele cria para falar sobre os conceitos, tecnologias, sejam elas virtuais, sejam elas físicas, entendimentos, né, conceitos. É pela oralidade que a gente vai ter acesso à informação no primeiro momento e também ao longo da história, né? Inclusive aqui, embora a gente está usando as tecnologias digitais, mas a fala está se dando pela oração, né? A explicação, pela escuta. Então, ele observa isso. Que no primeiro momento, quando aprendizado, nós primeiro aprendemos pela fala, pela escuta, pela oralidade. O segundo momento do nosso espírito, enquanto aprendizagem, ele fala que foi a invenção da escrita, que fixa o conhecimento para além do que foi dito, né? E também guarda, e isso pode o quê? As pessoas terem acesso à escrita, à criação de livros, guardar informações, conhecimentos, produção. Então, isso foi um aspecto muito importante. E ele fala que, atualmente, né, a gente, nos últimos 70, 80 anos, a gente criou a informática, que também representa o estado do nosso espírito. Primeiro, a oralidade, segundo, a escrita, e terceiro, a informática, que faz parte do nosso ser, de nossa criação, que vai ampliar, né, a forma como a gente vai interagir com as pessoas, como a gente vai aprender, como a gente vai compartilhar conhecimento, acesso ao conhecimento. Então, faz parte do nosso espírito, né? Do nosso pensamento, da nossa forma de viver. A informática é o terceiro estágio, segundo o Levy, do nosso desenvolvimento, do nosso espírito, enquanto processo de aprendizagem. E aí, gente, também eu trago para vocês, né, alguns conceitos que a gente vai trabalhar na dissertação, que vai abordar essa questão das tecnologias digitais, que é o transcendental histórico.
O que seria esse transcendental histórico? É a nossa própria história, é o nosso próprio momento social, histórico e tecnológico que nós estamos vivendo, né? Então, cada época histórica, os homens, as mulheres, eles vão criando o quê? Eles vão criando tecnologias que vão facilitar a sua vida, em todos os sentidos. Então, ele fala muito forte isso. E o transcendental histórico da atualidade é a informática e junto com todas as tecnologias que foram produzidas ao longo do tempo e de nossa história. Outro conceito também que a gente trabalha desenvolvendo essa compreensão da tecnologia digital, pessoal, são as tecnologias intelectuais, que são todas as nossas criações, sejam elas físicas, sejam elas do pensamento, da fala, né, da tecnologia digital. Então, é tudo que nós criamos que vem a facilitar a nossa vida. Ele fala isso das tecnologias intelectuais. Outro ponto muito importante também que ele aborda é a aprendizagem por simulação. E o que seria isso, essa aprendizagem por simulação? A aprendizagem por simulação, ela acontece quando a gente interage com as pessoas, com as ferramentas, com as tecnologias, com o lápis, com a caneta, digitando. Então, para ele, o aprendizado se dá nisso. A gente vai interagindo com as pessoas, com o meio ambiente, com as tecnologias que nós temos disponíveis para poder a gente gerar em nós conhecimento e aprendizado. Então, essa aprendizagem por simulação ocorre quando a gente interage com as diversas tecnologias. E o que seria essa inteligência coletiva? É o aprendizado acumulado, pessoal, ao longo da história, ao longo do tempo, e que esse aprendizado é compartilhado. Então, ele chama isso de inteligência coletiva. A gente aprende uns com os outros, e na interação e na colaboração. Então, ele traz, né, esses conceitos para a gente pensar o momento histórico, as tecnologias, a aprendizagem que nós temos na vida. Continuando. E aí, né, fora esse momento tecnológico de tecnologias digitais, também o que serviu para a gente estar pensando em usar as tecnologias no processo de ensino e aprendizagem. A nossa própria Base Nacional Comum, ela, que foi publicada em 2019, ela fala da necessidade, né, e a aprendizagem ela pode ser trabalhada a partir, pessoal, levando em consideração a nossa cultura digital, certo? Como também está observando ações pedagógicas que o estudante ele participa ativamente do ato do aprendizado, né? E isso permite ele a compreender melhor a temática, aquela situação, né? Não só absorvendo, escutando, mas também fazendo, aprendendo e fazendo. E, nesse sentido, né, a BNCC nos orienta que se deve criar e utilizar as tecnologias de forma crítica, né? Não é de qualquer maneira. Tem que ter sentido, tem que ter significado, né? Para a pessoa poder aprender e aquela informação, ela não ser só simplesmente você escutar, receber e repetir. Você tem que entender. Então, não é só o aplicar pelo aplicar a tecnologia. Tem que ter sentido, tem que ter significado, né? Tem que ter a crítica da avaliação em relação ao aprendizado do estudante e também nós, enquanto docentes. Então, a Base Nacional Comum, ela orienta as escolas, as redes a estar pensando ações pedagógicas e leva em consideração metodologias ativas e também a cultura digital que nós estamos vivendo atualmente. E aí, né, como pensar no ensino de filosofia? Então, a gente trabalhou autores, né, como Cohan, Gallo e Serlet. E o ensino de filosofia ele não pode simplesmente ser a repetição de conceitos, né, repetição de temas filosóficos que a tradição entre filósofos e filósofos ao longo do tempo e a história da filosofia, né, que é a tradição, que é a nossa referência, mas nós temos que buscar, segundo eles, a vivenciar atitudes filosóficas para que aquela experiência ela tenha sentido e significado, né?
que é a própria ação da filosofia, que é a busca da sabedoria, a busca do conhecimento, a busca da informação. Então, tem que se vivenciar na ação pedagógica atitudes filosóficas que possam, né, dar ao estudante o quê? Vivenciar a filosofia. Não só escutar os conceitos, mas vivenciar, aprender, filosofar. E aí, né, além dessa questão da tecnologia, também tem a questão das metodologias ativas como ferramentas pedagógicas, onde o estudante tem que ser o quê, pessoal? Ele tem que ser ativo no processo de ensino-aprendizagem, né? Sair daquela relação educativa executiva, transmissível, que a tradição faz parte, mas também nós temos que ampliar as ações pedagógicas. Então, a metodologia ativa, ela propicia ao estudante uma ação atuante diante da aprendizagem, né? Coloca o discente no centro do processo educativo. E aí também a autora que eu trabalhei na dissertação, Pilátero e Cavalcante, elas falam que as metodologias ativas são ideias e técnicas de aprendizagem individual e colaborativa, certo? A pessoa aprende tanto sozinho, como também em conjunto com outras pessoas, em que os estudantes atuam de forma ativa no processo de ensino e aprendizagem, engajados em atividades práticas, o aprender fazendo. Então, a gente procurou estar abordando isso na ação, foi proposta para superar aquela dificuldade no início, né? Que a gente observou que os estudantes estavam tendo dificuldade. E como é que foi essa ação? Licença um minutinho. Bateu já o tempo de apresentação, então se você puder dar uma encerradinha. Certo. Então, quem foi que foi aplicado, pessoal? Foi aplicada uma ferramenta pedagógica chamada Plataforma Muda, com ambiente virtual de aprendizagem. Então, foi pensado um curso, né? E eles iam ter experiências usando tecnologias, com leitura, com análise de imagens, realizando atividades, participando de chats e fóruns, possibilitando a todos eles, né, eles estarem aprendendo a filosofia de forma prática e ativa, para que, no final, eles produzissem um texto em conjunto, da colaboração livre. Então, o texto não é feito sozinho, é feito em conjunto. Então, essa atividade da plataforma preparou eles para poder fazer o texto final, que é o texto a partir da colaboração livre. E aí a gente identificou, né, que eles têm vivências que usam computadores, smartphone, aplicativos, né? Então eles já têm uma vivência com a tecnologia no dia a dia. E para eles, o uso da tecnologia pode sim ajudar no processo de aprendizagem. E para eles foi muito positivo, né? Aprender filosofia usando tecnologia, pessoal. E muito obrigado pela atenção de vocês. Nós que agradecemos, Arda. E agora passamos para o Diego. O Diego, é com você. Vai esperar o seu Arda tirar da tela, né? Estamos vendo o computador dele. E o Diego, agora é com você. Perfeito. Deixa eu ver se eu consigo projetar aqui. Observando? Certo? Sim, sim. Tudo certo. Tá certo. Então tá bom. Tá, boa tarde mais uma vez. Eu sou Diego Dirio Tavares, eu também entrei nesse ano, iniciei nesse ano o Prof. Filo, e a minha temática ela vem envolvendo a utilização de uma ferramenta tecnológica para a utilização do ensino e aprendizagem de filosofia. Então, no caso, o nome do projeto está como Ensino da Lógica Aristotélica na Educação Básica e o software Scratch como órgão na filosofia. O Scratch ele é uma ferramenta que pode ser utilizada
na programação, e ela é bastante interessante porque ela não exige do alunado ele já ter um conhecimento prévio de linguagem computacional, algo do gênero. E sim, é interessante que ele tenha essas relações com a lógica, que justamente a minha intenção é abordar mais a questão da lógica aristotélica, com silogismos e outras formas de inserção de dados para que o aluno ele tenha uma forma prática e lúdica do conhecimento da lógica aristotélica nas aulas de filosofia. É uma maneira de tentar fazer com que o aluno ele tenha uma visão também fora de sala de aula, como ele pode aplicar o conteúdo abordado em sala de aula de uma maneira prática também fora do âmbito escolar. Tá? Então, a intenção é que a lógica aristotélica ela vai ser utilizada já na base das aulas de filosofia, né, incentivando a questão do pensamento ocidental. E o interessante é que ela pode ser utilizada como uma ferramenta já abordando esse contexto do novo ensino médio e também da BNCC. Como os alunos, a minha intenção são alunos que estão iniciando o ensino médio, alunos do primeiro ano, é interessante porque o primeiro contato que eles têm com a disciplina, eles acham que ela vai ser sempre muito teórica, e isso pode levar até uma baixa assimilação dos alunos com relação ao conteúdo proposto. Então, a ideia é fazer com que se haja interação através de metodologias inovadoras, que preservam o rigor filosófico e torne esse conteúdo mais significativo para o aluno. Eu até coloquei uma tradução dos primeiros analíticos, né, feita por Almeida e Ferreira, que ele diz que os primeiros analíticos de Aristóteles são o primeiro tratado de lógica formal de que temos conhecimento, e por séculos foi material indispensável ao estudo da disciplina. Então, é interessante que o aluno ele vai pegar conhecimentos relacionados à filosofia clássica, mas eles também vão ter uma certa aplicabilidade também no contexto contemporâneo. O problema de pesquisa está relacionado em como ensinar a lógica aristotélica de uma forma acessível e engajadora no ensino médio. E, no caso, a intenção é que se faça uso da tecnologia, mas não que ela vá substituir a filosofia em si. Ela está como uma forma de apoio para o ensino e aprendizagem de filosofia. Então, a questão norteadora, eu coloquei de que modo o Scratch ele pode contribuir para o ensino da lógica aristotélica, principalmente no conceito desse novo ensino médio. A justificativa para o projeto é que, no caso, a lógica ela é essencial para o pensamento crítico, dedutivo e argumentativo. O aluno simplesmente ele não vai pegar uma ideia e copiar. A intenção é que justamente ele consiga fazer relações e dessas relações ele cria um objeto, ele consiga, na verdade, produzir conteúdo e até o seu próprio entendimento. Né? Então, os relatórios também do SAEB, eles indicam as dificuldades da análise e construção de argumentos. A gente vê, como os colegas também já comentaram, essa questão da criticidade. É interessante que o aluno ele também tenha esse pensamento crítico, a formação crítica, ele possa argumentar e, ao mesmo tempo, ele dar uma opinião concisa. Então, a ideia é que ele consiga fazer essa forma de aplicação. E a gente vê também que o ensino da lógica, normalmente, ele é marginalizado nos currículos. Por que eu coloquei esse termo marginalizado? Quando a gente fala de tecnologia, hoje, muitos cursos da área tecnológica, eles dão muito foco com relação à linguagem de programação. E a lógica em si parece que ela ficou como um plano secundário, quando, na verdade, ela que deve ser um conteúdo a ser cada vez mais fomentado e incentivado para que o aluno ele consiga adquirir mais conhecimento. Então, quando a gente fala sobre lógica, é a estruturação do pensamento. E o que nós vemos é, muitas das vezes, o aluno, ele não tem essa criticidade, ele copia muitos assuntos. Uma das formas que nós vemos é a utilização exagerada, por exemplo, de inteligência artificial, sem o mínimo de criticidade. O aluno, normalmente, ele copia e cola um assunto,
e isso faz com que o aluno ele seja, eu diria até mesmo um analfabeto digital, e principalmente ele não vai conseguir ter uma boa atuação, principalmente no mercado de trabalho. Então, a utilização do software como Scratch, ele vai aproximar os estudantes desse conhecimento de lógica, que é extremamente importante, e ele vai fazer isso através de uma experimentação e também de uma forma lúdica. E aí eu coloquei nessa citação relacionada com o ensino da filosofia, que ela não deve ser reduzida a exercícios formais, mas trabalhada como uma ferramenta estruturante do pensamento crítico. Então, o aluno ele não está ali apenas para decorar um assunto, para que ele obtenha uma boa nota no final do bimestre, e sim que ele possa relacionar todo o conteúdo proposto e apresentado, e ele fazer uma real utilização desse conteúdo para a sua vida. Qual que seria a relevância desse projeto, né? Bom, eu destaquei aqui alguns pontos. O primeiro é com relação à formação filosófica, que ele vai reforçar essa importância da lógica como a base do raciocínio. É interessante nós mostrarmos para o alunado que, apesar da nossa disciplina filosofia, ela ser uma disciplina que tem apenas uma aula por semana, e isso meio que deixa embutido até mesmo um pensamento errôneo de que disciplinas com uma carga horária maior, elas teriam, entre aspas, uma maior importância, a gente consegue mostrar para esses alunos que a lógica, como a base do raciocínio, a lógica aristotélica, ela tem sim relevância no mercado atual. Outro ponto é justamente para o ensino da filosofia, porque ela vai proporcionar metodologias ativas e inovadoras. Esse questionamento da utilização do Scratch é porque ela pode se tornar uma nova ferramenta, né, um instrumento, por isso que eu coloquei o nome do projeto, essa parte do órgão, né, mas é num sentido de instrumento. O software ele seria um instrumento para que o ensino da filosofia ele fosse até potencializado, não substituindo a filosofia, mas é uma ferramenta a ser utilizada também para o ensino da filosofia. Outro ponto de relevância é justamente para o próprio professor, que vai ampliar o seu repertório didático, é uma nova forma de ensino, e também para o debate educacional, porque ele responde às exigências da BNCC e oferece crítica também relacionada à reforma do ensino médio. O debate educacional ele vai acontecer naturalmente, porque a interação com o software vai fazer com que se crie até mesmo novas oportunidades de aprendizagem, até mesmo diferenciadas, e os alunos, entre eles, pode haver um debate saudável, justamente para que se tenha uma aprendizagem significativa. Os objetivos, né? O objetivo geral do projeto seria investigar como esses conteúdos de lógica aristotélica ele pode ser ensinado na escola que eu leciono esse ano, né, que eu vou trabalhar com o primeiro ano do ensino médio, através do software Scratch, e os específicos seriam justamente estudar os conceitos da lógica aristotélica, né, como silogismo, premissas, a validade, analisar as dificuldades dos estudantes no aprendizado da lógica, e também realizar a aplicação e avaliação desse software como um recurso pedagógico, representando e vivenciando também os raciocínios lógicos. Na fundamentação teórica, eu destaco aqui o Enrico Berti, né, que é um filósofo italiano, onde ele, na verdade, é um comentador de Aristóteles, e, no caso, essa fundamentação teórica eu coloquei justamente porque ele faz essa relação também de Aristóteles e a lógica, né? O órgão como instrumento do pensar racional. Quais seriam os princípios abordados na lógica aristotélica? O da não contradição, o terceiro excluído, o silogismo, que são ferramentas que podem ser abordadas através do Scratch também para um melhor entendimento do alunado. E essa dimensão filosófica é como a lógica como via de acesso à verdade. Ou seja, através da estruturação de argumentos, você consegue chegar a uma verdade. Eu coloquei essa citação de Berti, né, que ele diz: a lógica para Aristóteles não é apenas um instrumento técnico, mas uma via de acesso ao conhecimento verdadeiro. Então, a lógica ela vai proporcionar com que o aluno ele consiga relacionar todo o assunto a ser aprendido, causando assim nele um impacto significativo. Também destaquei aqui o Serlet,
né, relacionado com a racionalidade argumentativa ampliada e o ensinar filosofia como um problema filosófico. Tá? A racionalidade argumentativa ampliada, ela vem como uma sugestão também do meu orientador, né, o professor Belisário Neto, onde ele faz uma articulação entre a lógica e a retórica. Porque é importante nós ressaltarmos que essa articulação entre eles é que vai causar o maior impacto no alunado, que é justamente essa criticidade. Não existe apenas um caminho, entre aspas, que leva à verdade, mas também os colegas, até mesmo o próprio professor, no meio de uma interação, ele também pode indicar novas formas, e claro, o aluno ele vai querer defender sua ideia. Por isso que eu coloco como se ele fosse uma forma de debate amistoso, porque o aluno, ao mesmo tempo que ele defende, ele também é capaz de escutar a versão do outro colega, e assim até mesmo pode haver uma sinergia, pode haver, na verdade, um entendimento maior sobre o assunto. E com relação a ensinar filosofia é um problema filosófico, aí tem a base do Serlet, onde cada situação ela exige uma reflexão crítica, não meramente técnica. Então, da obra de Serlet, eu destaquei que ensinar filosofia é, por si só, uma atividade filosófica. Como que funcionaria esse software Scratch? Como eu já falei um pouco anteriormente, né, o Scratch ele é uma linguagem de programação visual em blocos, ou seja, ele é bem intuitivo, ele é bem interativo, ele é fomentado aqui no estado onde eu trabalho, né, no estado do Amazonas. Ele é fomentado pela Secretaria de Educação, inclusive em datas como o Scratch Day, que é um dia que os alunos de muitas escolas do estado, eles têm essa interatividade com o software, que pode ser através do celular ou de computadores, tá? E ele é bem intuitivo, permite também representar essas condições, repetições e inferências, né? Então ele vai se aproximar dessa lógica formal, ele é uma ferramenta para visualização desses silogismos e relações proposicionais, e também é uma ferramenta que vai estar a serviço da filosofia. Esse é que é o maior desafio, é transformar essa ferramenta pedagógica, né, como um órgão pedagógico direcionado para a disciplina de filosofia. Eu destaquei essa obra relacionada a estágios, né, de filosofia do Dr. Gabriel, onde ele diz, ao aproximar o raciocínio lógico com a linguagem computacional, a filosofia não se transforma em tecnologia, mas a utiliza a seu favor. Então, o software Scratch ele vai se tornar uma ferramenta para o alcance do entendimento da filosofia em sala de aula. Quais seriam as possibilidades, né? Nós temos diversas possibilidades aqui do Scratch, né? Ele tem essas categorias de comandos, onde ele é bem intuitivo. Aqui do lado esquerdo, nós podemos visualizar que existem alguns blocos, e esses blocos eles se encaixam um com o outro, e se ele se encaixa é porque há sentido na construção do pensamento do aluno. E aí ele pode construir jogos ou até mesmo algo que faça parte do conteúdo escolar, de uma forma de ele aplicar o conhecimento em sala de aula em um ambiente virtualizado, ou seja, em novas perspectivas. A metodologia ela vai ser qualitativa, na escola que eu leciono, aqui em Manaus, né, que é a escola Antônio Mauriti Monteiro Coelho, que é uma escola que a população, a comunidade, na verdade, ela é uma comunidade mais carente, então é interessante também mostrar para o aluno as possibilidades até mesmo de usar ferramentas tecnológicas também dentro do âmbito escolar, né? E as etapas, elas vão ser com questionários, inicialmente, uma intervenção pedagógica, que é uma sequência didática que eu irei passar para os alunos, e o retorno vai ser através de um questionário e observações, né, uma espécie de avaliação final do objeto, né, do software, para ver se houve realmente um entendimento do alunado. E a metodologia eu vou utilizar através da análise textual discursiva, né, que é justamente uma abordagem interpretativa e reconstrutiva, onde o aluno, conforme ele vai interagindo, ele constrói o conhecimento e com as interações com os colegas ele pode até reconstruir o conhecimento, vendo novas possibilidades aí de entendimento do assunto. Tá?
Os resultados esperados: maior compreensão dos conceitos da lógica aristotélica, melhorar sua capacidade argumentativa, aqui uma integração entre filosofia e tecnologia. O sentido aqui de integração seria fazer com que a ferramenta tecnológica ela possa ser utilizada no entendimento da filosofia. Uma produção de um material didático replicável, ou seja, todas as interações que os alunos fizerem, eles também vão poder compartilhar com os colegas, e também contribuir ao debate sobre o ensino da filosofia. Então, o Scratch, ele tem a capacidade de potencializar o ensino da lógica sem substituir a filosofia. Ele também responde às demandas da BNCC e também o desafio do novo ensino médio, podem contribuir para uma aprendizagem significativa e crítica, e também ele abre espaço para novas metodologias do ensino da filosofia. Então, todos ganham, tanto professores quanto alunos, até mesmo toda a comunidade. Essas são algumas referências, né, utilizadas até o momento para a construção do projeto, e no caso, a intenção é justamente fazer com que a utilização de softwares, a utilização de ferramentas tecnológicas, elas possam ter também uma forma de embasamento para que haja uma aplicação do conteúdo apresentado em sala de aula. Então, a filosofia ela também se demonstra inovadora também com a utilização de uma tecnologia que incentiva de modo pedagógico e também a criticidade do alunado. E é isso. Muito obrigado, professor Diego. Agora abrimos a rodada de questões. Não sei quem quiser começar, eu tenho algumas coisas aqui anotadas, mas vocês podem começar, quem quiser perguntar entre si, estamos juntos. Bom, a timidez das pessoas está, né, pedindo começar as perguntas, eu vou fazer algumas questões que me surgiram aqui. Professor Marcos, quando você descreveu a questão da vigilância, né, de como esse panóptico digital, digamos assim, se coloca como uma realidade, né, como talvez eu diria até como um modo de vida, você falou da questão da disputa da subjetividade. Eu queria saber de que forma você enxerga, inclusive nesse problema aí, na própria prática pedagógica, aquela ideia que vem desde Spinoza, que na verdade vem desde La Boétie, no filme Spinoza vai estar de forma mais concreta, mais direta, e depois é resgatada no século XX, de que os sujeitos, em algum nível, eles pedem para ser vigiados, eles pedem para, né, como eu estou tentando lembrar o nome da autora que diz, proteja-me daquilo que desejo, mas a ideia de que, de certa maneira, o indivíduo não apenas ele aceita, como ele solicita um tipo de vigilância. Como é que a gente conseguiria, ou como você vê a possibilidade de uma prática digital saudável em um ambiente na qual não apenas nós estamos sendo vigiados todos ao mesmo tempo, como nós pedimos, por favor, para que nos vigiem, porque o próprio compartilhamento de dados que você colocou é um objetivo, digamos assim, que a pessoa tem, ela ou não liga ou ela deseja, em algum nível. Professor Erasmo, eu gostaria que você falasse um pouco mais para a gente sobre essa questão de como você, na sua prática pedagógica, trabalha a passagem do Platão para o Bauman, né? A questão da comparação com o atual, a comparação com como é possível trazer os conceitos antigos e eles se replicarem ou eles ecoarem os conceitos dos autores contemporâneos por uma questão bastante simples. A pergunta que surge é como é possível nós atualizarmos as problemáticas que foram abordadas pelas filósofas e filósofos antes da gente, há muito tempo, para mostrar para os nossos alunos e alunas
que aquilo que eles se perguntam no cotidiano também foi, de alguma maneira, abordado pelos nossos antecessores. Como é possível essa atualização, né? Você falou da questão da sua sequência pedagógica nisso. Eu acho que talvez aí haja um caminho. Para o professor Jarbas, um pouco a questão das metodologias ativas, eu teria curiosidade de que você explicasse um pouco mais como o aluno ou a aluna ser, digamos assim, o ator, né, da sua própria realidade, pode ser um caminho para trabalhar essa questão, né? Tipo, ele ou ela ser o seu próprio tutor. E, professor Diego, eu achei muito interessante a forma que você colocou, até porque eu sou docente no Instituto Federal, que tem o curso de informática, e não é muito comum, mas existem oficinas de Scratch no meu campus. E eu achei bastante interessante a forma que você aplicou. Eu gostaria de, eu não sei se você já aplicou alguma coisa, que você explicitasse um estudo de caso, uma demonstração de como a construção, você falou da possibilidade de eles fazerem jogos, tá, e tudo mais, mas é algum que você tenha isso materializado, até para poder levar para os professores de informática lá do campus, que os caras, de repente, às vezes, olham com cara de, isso não mistura. Você sabe como é, para eu poder chegar, olha aqui um exemplo. Então, seriam essas questões para começar o debate, aí depois você, né, quem quiser perguntar para alguém, está rolando. Então, professor Marcos, começa contigo. Bom, então, essa associação com o Laboeci, né, que traz a servidão voluntária, aqui nós estamos falando de uma espécie de uma vigilância voluntária, mas com um adendo que, na medida em que eu sou vigiado, também me torno vigilante, e esse processo ocorre voluntariamente, conscientemente ou não. Eu penso que um dos primeiros caminhos, né, que nós podemos traçar é tentar ultrapassar, transcender essa postura passiva, né, que não supera o nível básico dos recursos digitais disponíveis, né, porque é bastante comum que a opinião popular faça a correlação, né, supondo que pelo fato dos jovens terem determinada fluência em mídias digitais, eles sejam igualmente perspicazes, né, no que diz respeito a tudo o que se encontra nesse ambiente digital, que não é verdade, né? Porque quando nós paramos para analisar e para tentar um sentido de compreensão desse mundo digital, a gente percebe, né, como o Morozov nos apresenta, que é um emaranhado de geopolítica, finanças globais, consumismo desenfreado e agora, né, apropriação também corporativa dos nossos relacionamentos. Então, há um sério risco, né, com essa lógica de negócio dessas grandes empresas por meio da vigilância, no qual os lucros passam a estar atrelados a níveis de alcance de interações digitais, né, como alguns exemplos que eu citei aqui. Então, me parece que, num primeiro momento, é bastante interessante e necessário que a gente reconheça o modus operandi ou as dinâmicas, né, que operam essas empresas e que possamos transcender essa postura passiva, compreendendo o digital como um lugar de direitos e deveres que é permeado por diversos interesses e que um dos caminhos seria educarmos para uma espécie de cidadania crítica digital. Obrigado. Agora, o professor Erasmo. Ele saiu? Ele caiu? Eu acho que ele caiu. Né? Bom, depois a gente encaminha a pergunta para ele. Né? Professor Jarbas. Professor Vinícius, você pode repetir, que eu não entendi muito bem, não, a sua pergunta, não. Eu gostaria que você explicasse mais um pouco o papel da metodologia ativa na construção, né, do que você falou da colaboração IC, do ensino de filosofia a partir disso. Como você enxerga o papel da metodologia ativa nisso?
Transformar o aluno num protagonista nos traria quais vantagens, ou melhor, isso traria quais vantagens para o estudante, mais do que isso, como que você enxerga o ensino da filosofia, pensando inclusive nesses ambientes digitais, a partir desse protagonismo do aluno. Eu sei que é o tema geral da sua fala, mas eu gostaria que você especificasse algum exemplo, alguma ação tomada, alguma coisa da sua prática docente que mostrasse como isso opera no concreto. Dê um exemplo de caso de algo que você percebeu um ganho para a autonomia do aluno a partir disso. Tipo, vamos repartir as experiências, né, que a gente tem entre a gente. A gente, né, teve, como eu abordei no início da fala, né, na hora da minha apresentação, assim, estudar Aristóteles, né, metafísica, demandou um pouco da gente de mais atenção, né, mas e também principalmente porque eles não têm, assim, o aluno de primeiro ano, né, que segundo ano que está iniciando o ensino médio, como o colega falou, né, uma aula por semana, mas aqui a gente conseguiu avançar um pouquinho, né? A gente tem uma aula por semana no primeiro ano, e para o segundo e para o terceiro já tem 2 aulas, e também com relação ao contrastamento de itinerários formativos de filosofia. A gente ganha mais 2, então dá para desenvolver um pouco mais, né? O trabalho filosófico, e naquele momento, com a aula transmitiva, expositiva, de explicar o conceito, os conceitos, né, de Aristóteles, parte dos estudantes eles não estavam conseguindo perceber, entender. É uma fala muito difícil, não estou conseguindo entender, associar esses conceitos e tudo. E aí, aquilo me chamou a atenção, né? Rapaz, como é que a gente vai fazer com que esses jovens eles consigam ler, né, consigam entender e também expressar a sua opinião sobre tais conceitos? E isso nos levou, né, a estar pensando o que é que eu posso fazer, o que é que a gente pode fazer para estar mudando a metodologia, né, de ensino. A gente sabe que a aula expositiva é uma aula tradicional, né, faz parte da tradição, a gente aprende assim também, a gente aprende, né, é uma fonte de conhecimento, sim, que faz parte da tradição e ainda faz parte hoje em dia, isso é muito forte, mas pode ser que algumas ações pedagógicas, os estudantes têm certas dificuldades. Então, por que não pensar uma ação em que se use, né, outras metodologias? Não pode ser somente a tecnologia digital, né? É só mais uma ferramenta. Nós temos disponíveis, tem vários tipos de ferramentas que nós pode estar pesquisando, pensando para estar, né, trabalhando em sala de aula. E o que fazer? Né? O que a gente faz? O que a gente pensou em fazer? O professor Júlio, que foi meu orientador aqui na UERN, de Caicó, ele propôs: rapaz, já que os meninos estão tendo essa dificuldade de perceber, de entender, né, na aula transmissível, tal, por que não uma ação onde bota a mão na massa, né? Não só escutando, mas também fazendo. Então, a gente criou esse curso, né, na plataforma Muda, onde a gente criou uma série de ações didáticas, né, de leitura, de interpretação, construção de texto, debates através de chat, fóruns, né, e tudo isso foi preparando eles para ir, né, lendo os textos, observando as imagens, mas também eles têm que dar a opinião deles. Então, esse conjunto de experiências, onde eles não estavam só escutando, faz parte, mas também lendo, digitando, escrevendo, trocando ideia com os colegas de forma presencial e de forma virtual, isso possibilitou a eles uma participação maior na produção do próprio conhecimento. Não é que eu estava só falando para eles, explicando, eu faço isso em todo o processo, mas também eles estavam fazendo parte, né, daquele momento
Então, vivendo, lendo, aprendendo, escrevendo, digitando, possibilitou a eles o quê? A se apropriar mais dos conceitos e falar, explicar e, por final, construir um texto juntos, colaborativo da Wiki, que faz parte da evolução da Web.2, né? Onde permite a gente a estar editando vídeos, editando imagens, construindo textos. E para eles foi uma experiência nova, para mim também como professor, como pesquisador, a gente rever, né? A gente rever as nossas ações, que pode ser feito. E aí, no lugar de eu expor para eles, expus, mas também eles tinham que colocar a mão na massa. Né? Trabalhar, escrever, pesquisar, dialogar. E aí foi feito a ação didática, e foi feito por toda a turma, né? Tem 5 estudantes, mas somente 6 que assinaram o consentimento para poder participar da pesquisa. Então, na minha dissertação, tem só os dados desses 6. E eles falaram que foi algo bom, foi diferente, né? Por essa forma, professor, que a gente procurou trabalhar. Não só expondo, mas também fazendo eles trabalhar. Né? Escrever, pesquisar, dialogar, debater. E aí foi feito o processo. Perfeito, professor. É isso que eu queria, né? O detalhamento de como você sentiu a coisa. Obrigado por me responder. Professor Diego? Com relação à atividade, né, utilizando o Scratch, eu cheguei a fazer nas 2 formações que eu tive anteriormente, utilizando aqui pela Secretaria de Educação no Scratch Day. Era um jogo simples, né? Eu vou tentar explicar, porque eu não tenho o jogo nesse momento, mas a ideia era utilizando as premissas, né? Eu utilizei bem simples com as premissas de Sócrates. Palavras estariam embaralhadas de um lado do monitor, e do outro você tinha um bloco que você encaixaria essas palavras. Então, o que eu tinha bem simples seria o seguinte, né? Aquelas premissas de Sócrates, né? Todo ser humano é mortal, né? Sócrates é um ser humano, então Sócrates é mortal. Então, esse encaixe, ele tem a sua lógica. Se o aluno, por exemplo, ele colocasse invertido, por exemplo, todo mortal por exemplo, todo humano é Sócrates, por exemplo, daria errado. Então, no caso, seria não lógico, ele acusaria na hora para o aluno. Então, é interessante a gente pegar ideias simples para que o aluno ele consiga perceber até mesmo aonde estaria o erro ou a verdade, e aí, no caso, o próprio aluno, e até mesmo em cooperação com os outros colegas, ele também poderia realizar a correção e, ao mesmo tempo, teria um entendimento mais lúdico. Então, a utilização da tecnologia, ela é excelente porque a gente sabe que os alunos hoje eles estão imersos nesse mundo, né? E esse mundo ele é muito amplo. É difícil a gente querer competir com um aluno que ele fica várias horas utilizando o celular, só que ele precisa perceber que esse celular ele também pode ser uma ferramenta pedagógica. Então, a construção de um jogo utilizando o silogismo seria uma opção excelente para que a gente conseguisse ver esse retorno no aluno e tornasse isso significativo para ele também. Legal. Mais alguma questão, gente? A cara dos colegas e... Não. Todo mundo quieto. E como é que vocês estão, no dia a dia de vocês, lidando com a IA? Jogo rápido. Aí, né? A gente não fica 1000 anos aqui. Então, como é que vocês estão lidando com a IA? O que vocês estão pensando, o que vocês estão fazendo na prática de vocês para subverter? Que a IA entrega algo pronto, só que, né, pior que miojo o negócio, vamos dizer assim. Vocês já arriscaram alguma coisa para tentar subverter a lógica da IA? Pelo menos eu vou dar um depoimento aqui. Na escola que eu estou trabalhando, está sendo proibido a utilização de celulares. Então, quando a gente tem uma dinâmica em sala de aula, aí a gente controla.
Mas quando a gente passa um trabalho, é praticamente inevitável. O aluno, até por uma questão de comodismo também, ele vai lá, ele utiliza a ferramenta. A gente consegue utilizar programas também para identificar, né, inteligência artificial, né, tem alguns que tentam humanizar o texto, mas a gente consegue perceber, alguns são até mais descarados, eles copiam e colam e vêm até com aquela recomendação no final, é isso mesmo que você queria, não sei lá. Eu posso formatar para você? Verdade. Então a gente percebe que é uma tecnologia que o aluno ele utiliza bastante. Uma das maneiras que eu tento fazer com meus alunos eu não proíbo ele de usar, mas ele também tem que ter um entendimento e ele perceber como que ele pode utilizar de uma maneira até mais satisfatória, até mesmo para ajudar na organização dos seus pensamentos. Então eu digo para eles, olha, não tem problema se você pegar um texto feito por IA, mas pelo menos vá lá com a IA e naquele texto você diga, olha, mas eu gostaria de alguns exemplos para fixação. E às vezes eu peço para que os alunos eles expliquem. Então, esses exemplos de fixação é uma das maneiras, que eu sei que é inevitável o aluno utilizar a IA. Mas quando eu coloco para que ele faça uma pesquisa através de exemplos, pelo menos ele consegue aplicar aquilo. E eu tenho certeza de que vai tornar mais significativo para ele. Não é apenas um trabalho que ele vai entregar sem nenhuma leitura prévia, sem nada, e que ele só está fazendo isso para obter uma nota. Pelo menos em forma de exemplos, ou então até mesmo imagens. Eu até digo para eles, peguem um texto e transformem ele em uma imagem. E aí na próxima aula a gente comenta. Né? Faça um mapa mental a partir daí. E às vezes eu me enrolo também. Porque às vezes aí ela coloca um mapa mental ali que o aluno ele traz, né? Eu peço para ele trazer, ou então ele me manda por celular, eu imprimo em casa e numa folha A4 eu colo no quadro, ou então eu distribuo algumas cópias, coloco eles em grupos ali para a gente ver e analisar. Né? Uma das alternativas que eu estou fazendo é essa. Né? Em algumas aulas eu estou fazendo nesse sentido. Né? Eu transformo também isso como algo didático, não é simplesmente o aluno chegar, pegar um trabalho, entregar e obtenção de nota. Eu também quero ter um retorno. Eu até digo, às vezes o menos é mais. Né? O aluno que pelo menos ele conseguir fazer uma construção, por mais que ele diga que é simples, mas pelo menos é uma construção. Né? É uma forma dele conseguir aplicar aquilo. Então, quando eu falo para eles, eu não proíbo você de usar a inteligência artificial para fazer um trabalho, mas eu quero que quando você chegue, você consiga pelo menos me explicar um pouco esse trabalho. Então, por isso que eu já dei a dica para eles, né? Olha, pelo menos faz um exemplo, né? Coloque um exemplo, que a gente tenta discutir em sala de aula. Aqueles que são mais tímidos, eles trazem até impresso. Eles, professor, eu fiz isso aqui. Então, bora tentar por isso, né? Como a minha aula é uma vez por semana, normalmente eu faço isso no máximo uma vez por mês, mas tem pelo menos aquela aula bimestral, né, principalmente quando a gente já consegue fechar as notas, que eu já tento fechar as notas antes, né, aí eu sempre deixo uma aula mais livre, que é para a gente fazer uma espécie de revisão, e a revisão é em cima dos trabalhos que eles utilizam a inteligência artificial. Aí a gente tenta fazer esse jogo, né, de fala, né, de conversa, né, justamente para tentar amenizar essa situação, porque senão se torna uma dependência, e aí o aluno ele sai com essa limitação, ele acaba não tendo essa criticidade. Legal, legal. Marcos, Jardas, como é que vocês lidam? Bom, eu parei de passar atividade para ser feita em casa, porque 85%, quase 90% estava vindo de IA, e apesar de estar vindo de IA, não ser um texto, às vezes que não tenha alguma construção, não tem uma construção muito boa, só que ele é melhor do que os textos que nós pegamos no dia a dia. Então, dos próprios alunos. Então, é muito fácil de detectar, não precisa nem do programa aí que o Diego citou, que seria interessante saber. Mas eu procurei fazer alguns acordos com eles de que vamos tentar desenvolver isso em sala, vamos tentar, eu gosto muito de atividade de grupo, em duplas pelo menos, para
rolar uma discussão. E que essa construção, eu prefiro uma construção honesta, e ali com uma série de limitações, que isso é normal, né, todos nós temos, do que um texto ali perfeito, de entregar por entregar. Não, eu fiz alguns acordos, não precisa me entregar se for de inteligência artificial, porque nós temos sangue correndo nas veias ainda, né, eu prefiro um texto bastante limitado, feito com o seu próprio esforço. Eu costumo fazer algumas provocações, né? Pô, numa entrevista de emprego, então, num bate-pronto, você vai abrir seu celular, não, peraí, deixa eu procurar a resposta. Pô, cadê a capacidade de pensar por si próprio, né? Você está conversando com uma menina ali, você está conhecendo uma menina, está interessada numa menina, num menino ali, você não sabe o que falar, você vai abrir a IA e ler para ela? Pô, tá correndo sangue nas veias, vamos reagir, né, cara? E já tentei mostrar também como aí a mente, né? Como aí a mente, e eu peguei alguns exemplos, principalmente. Oi? Oi? Você fechou o seu microfone. Opa, cortou, eu bati no mouse aqui. Eu peguei um exemplo numa matéria que eu li recentemente no UOL, que tem muitos advogados recorrendo ao GPT para formulação de processos, e o GPT errando, né, a legislação, e mostrei para eles, pedi para comentar uma lei, e veio um comentário, né, porque o GPT ele nunca vai falar não sei, o DeepSeek, eles não falam não sei, então eles vão procurar, são correlações estatísticas, eles vão procurar similaridades, só que eles não vão dizer, eu não tenho essa resposta. Então, em casos, eu não me falha a memória agora, mas era uma lei educacional, e que eu pedi para ele explicar essa lei educacional, e o GPT ali em tempo real trouxe uma lei de trânsito, né, explicando. Então eu falei, vocês estão vendo o perigo também que está por trás da gente se basear 100% nisso? Estou tentando mostrar para eles que é muito interessante. Esse eu acredito que é um dos nossos papéis enquanto ali formador, né, professor ali, educador de ciências humanas, de filosofia, mostrar que nós temos capacidade de pensar por conta própria, que nós temos uma série de limitações e que isso não tem nenhum problema. Eu não preciso de nenhum trabalho perfeito ali. Eu consigo detectar que não foi feito, eu tento mostrar para eles que é possível identificar que não foi feito ali com mãos humanas, né? A gente vê construções ali, acredito que até o professor Benito também, no nível superior, deve estar lidando muito com isso, mas eu tento fazer uma provocação, né? No dia a dia, quando vocês precisarem, vocês vão recorrer num serviço, num relacionamento, numa discussão com a sua mãe, você vai abrir o GPT? Então, vamos reagir, tem sangue correndo nas veias ainda, então, né, vamos lá, gente. Eu também dou aula no médio. Ah, então você tá craque também. O que eu andei fazendo esses tempos atrás foi um exercício em sala que eu disse, nós vamos todos entrar no GPT agora, né? Nós vamos entrar nas ferramentas e nós vamos tentar levar elas ao paroxismo. E aí eles tinham que elaborar perguntas que deixassem o GPT na saia justa para responder. Porque toda a estrutura, para você perguntar um negócio e levar a máquina, de repente, ao learning machine, a repetir as mesmas coisas ou a travar no ponto, você tem que fazer um tremendo exercício de construção de pergunta para não ter a resposta pronta. E aí você trabalha a argumentação, mas de uma outra forma, né? Uma forma mais, sei lá, hegeliana, de que a pergunta é mais importante que a resposta. Mas foi bem divertido, porque a turma inteira foi abaixo com isso, e eles queriam, de alguma forma, botar a máquina na parede. Né? Alguns conseguiram, mas eu disse para eles que todos eles e elas conseguiram, eles ficaram bem felizes. Cara, mas como é que você lida, cara? Como é que é o teu rolê com a IA? Aqui a gente na escola estava enfrentando muita dificuldade com relação a isso, né? Aí a gente se reuniu como corpo docente, abordamos isso, né? As salas professores, né? Que estava assim, tava de qualquer jeito, né? Enfim, e a gente foi para a sala, conversamos com eles, né? Com relação às fontes, que tem que não negar, né? Mas saber usar. E a gente, tem que pesquisar fonte, vamos pesquisar artigo, vamos pesquisar livro, para que vocês leiam, que vocês interpretem, que vocês escrevam, exponham opinião. E aí isso foi melhorando aos poucos, né? Fez um trabalho em conjunto na escola, entre os professores, para estar falando para eles que o uso
acrítico da tecnologia, a pessoa vai ter muitos benefícios, porque a pessoa vai deixar de pensar, de analisar, de entender, e que eles têm que aplicar bem a razão deles, né? Que fala isso para poder fazer a pesquisa, fazer a leitura, fazer a escrita, a digitação. Então, ter dois processos de trabalho, né? Que eles coloquem a mão na massa, né? Que sabem usar. Aí, nesse sentido, a gente está melhorando mais aqui para a gente. Então, a gente sempre, às vezes, elabora um material que não é tão simples assim para encontrar a resposta, a gente tem que pesquisar, né? Então, a gente usou essa estratégia aqui na escola e está dando efeito, né? Claro que tem ainda alguns casos, mas a gente vai sempre orientando, né? Para saber bem aplicar e bem utilizar a tecnologia a nosso favor, né? Porque, como vocês abordaram, tem situações que não condizem, né? Levar o erro, a pessoa, enfim. A gente trabalha assim aqui. Fiz essa reunião, o corpo docente, e está dando efeito devagarzinho, está dando os efeitos. Maravilha, gente. Não sei se vocês têm perguntas a fazer uns para os outros, mas eu acho que está todo mundo pensando já assim, vamos, gente, tem coisa para fazer. Elisa, você como uma grande organizadora, o que tem a dizer? Você tem perguntas a fazer aí também ou não? Pior que eu não tenho nenhuma pergunta para fazer, gente, mas eu queria agradecer. Eu aprendi bastante. Eu não sou da área da filosofia, eu sou da história, então eu aprendi bastante ouvindo o que vocês estão falando. E ano que vem eu estou na graduação ainda, ano que vem eu começo na sala de aula, então eu já peguei algumas dicas, assim, porque na graduação eu vejo como a IA já virou um grande problema, assim, principalmente nos anos, o pessoal que acabou de entrar agora em 2024, 2025. Então, eu aprendi bastante com vocês. Queria agradecer novamente. Nós que agradecemos a sua ação e colaboração. Meus caros, minha cara, então damos a sessão por encerrada, né? Parabéns pelos trabalhos, muito sucesso e muita força na prática pedagógica. Diga, Jato. Vocês podem dizer de onde vocês são? Entrem depois, né? Sim, de onde é cada um de nós aí? Eu sou daqui do Paraná, de Curitiba. Eu dou aula na Federal do Paraná e dou aula no Instituto Federal do Paraná também. Eu falo de Santos e sou aluno da Universidade Federal do ABC, que fica uma cidade próxima aqui, no campus São Bernardo do Campo. E dou aula em Santos, no ensino médio. Bom, na verdade, eu trabalho na cidade de Manaus, Amazonas. A escola que eu trabalho, eu coloquei ali, na verdade, é uma escola em uma zona periférica. Na verdade, a criminalidade em Manaus está bem grande e eu trabalho numa área que é zona vermelha. E assim, é um contraste, né? Você vai ver dentro da Secretaria de Educação escolas bem elitizadas. Aqui também impera, nada contra, tá? Quem participa. Mas, por exemplo, tem escolas militares, cívicos militares, que são mais elitizadas, mas eu não, eu sou do povão mesmo, eu trabalho na área vermelha. E você, Jardim? Pessoal, eu sou aqui do Nordeste, sou cearense, mas já está com 6 anos que eu trabalho aqui no Rio Grande do Norte, né? E fiz a mestrado aqui, do próprio filho. E para mim foi um prazer estar com vocês, né? A gente de todo o Brasil, do Norte, do Sul, né? E é isso, a gente interagiu, né? E pôde compartilhar conhecimento, aprender um com o outro, né? Então isso é muito legal. Que bom. Gente, então, terminamos, parabéns, e vamos lá, que as salas nos esperam, né? Valeu. Tchau, gente. Um grande abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Agradeço ao professor Benito. Agora. Eu só para agradecer também os colegas Diego, Jarbas, professor Benito, Elisa e o perfil aqui do Encontro Nacional. Foi um prazer. Minha primeira exposição, estou em fase final do projeto, mas eu não tive oportunidade de falar em público ainda sobre a exposição. Foi muito importante para mim essa construção. E é isso aí, gente. Muito obrigado. Valeu, gente.